Olá, amados, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre worship, algo que tem chegado aí nas igrejas e é algo preocupante. E se você quiser entender um pouco mais como isso é importante para nós e para a fé cristã, fique no vídeo, acompanhe até o final, deixe seu like, seu comentário antes, durante ou depois do vídeo e compartilhe com pessoas que precisem ouvir essa breve reflexão sobre worship que tem afetado as igrejas históricas do nosso país. Worship, será a destruição das igrejas históricas? Bom, é domingo, 18 horas da tarde. A igreja é cheia, não de senhoras e de senhores de idade, mas sim de jovens. Todos com roupas descoladas, bíblias coloridas. A maioria usa a Bíblia ou a mensagem por ter uma mensagem mais fácil de compreensão. O culto se inicia com o ministro de louvor trazendo uma mensagem de motivação aos fiéis, bem aos estilos dos palestrantes coach. As luzes da igreja se apagam, as coloridas são acesas e o gelo seco é ligado. Tudo para dar um suposto ar de adoração. Cantam músicas de Isadora Pompeu, Gabriela Rocha, Priscila Alcântara e Diante do Trono. Lá pelas tantas, um momento de contrição e entrega, por assim dizer, onde o mesmo ministro de louvor faz outra motivação, estilo coaching. Muitos jovens parecem entrar em transe espiritual, um êxtase exacerbado, onde o racional se perde e dá lugar aos fantasiosos místicos como se fosse atingir um nirvana cristão. Então o ministro assume o púlpito, bem ao estilo Wilson, com um banquinho e faz a sua pregação, um tanto quanto ambígua, onde a lei e o evangelho se misturam. Depois de 30 minutos de pregação, mais 2 ou 3 hinos ao estilo pop. Dá-se a bênção e todos se encontram no McDonald's para fazer o ágape pós-culto. Ao mencionarmos isso, amigo, você que está nos assistindo, identificou algo ou algum lugar? Pois bem, estamos falando de um movimento que se faz presente em muitas igrejas, sejam elas novas ou históricas, como anglicanas, presbiterianas, luteranas. Quem diria? E outras tantas. Este movimento, denominado worship, tem a sua origem nos anos 80, mas que há mais ou menos uns 10 anos atrás teve a sua aceitação pela maioria das igrejas. O termo worship em português significa adoração. O termo em si não está errado, afinal, o culto é adoração à Santíssima Trindade. Mas o grande problema do movimento worship é a forma como ela trata o culto. Vamos para os exemplos mais práticos. Os irmãos luteranos da IELB têm o Inário Luterano, onde tem 2 ordens de culto, onde as matinais e vésperas e a outra orações. Os presbiterianos da IPB, via de regra, deveriam subscrever o Diretório do Culto de Westminster, mas o Manual Presbiteriano não fala sobre, mas tem os princípios da liturgia que dá um direcionamento do culto. Os anglicanos têm o seu livro de oração comum e liturgias alternativas aprovadas pelos ordinários. Os assembleanos têm o Manual de Cerimônias. Pois bem, todas essas igrejas têm suas formas de culto, porém o worship não leva isso em consideração e as considera prisões do Espírito Santo. Não deixam Deus mover o culto. A espontaneidade é melhor que a formalidade. Tendo esse pressuposto, o culto é moldado a partir das experiências espirituais, da cultura presente e não pelas escrituras. O grande apelo do movimento é: Jesus não veio para criar uma religião, mas para criar um relacionamento com o crente. Ou seja, apesar que eles se reúnam semanalmente, eles não se consideram uma igreja, eclesiasticamente falando. Tanto que eles evitam o nome igreja e geralmente usam o termo comunidade, como comunidade da fé, comunidade semeando, comunidade paz e tantas outras. Essas ideias, como nós tratamos no vídeo, invadiu as igrejas históricas. E é estranho
de se falar, mas esse fenômeno é visto nos meios assembleianos, anglicanos, luteranos, presbiterianos, metodistas e etc. Um dos motivos é a falta de adaptação da linguagem contemporânea às ordens de culto. Geralmente usamos as mesmas ordens com a linguagem mais clássica, cheios de voz, rogamos-te, é justo e salutar. Esse movimento se aproveita disso e usa como argumento de que, além de ser velho, é antiquado e está a amarrar o Espírito Santo. Ora, se assim fosse, homens como Justino, Hipólito, Tiago de Basílio, João Crisóstomos, Knox, Krenner, Calvino, Lutero, Busser, Gregório Magno foram os grandes carcereiros do Espírito Santo, pois todos esses citados foram autores ou descreveram como eram os cultos em suas épocas. Mas o que podemos tirar de lição com esses movimentos? Uma simples lição: preservar o culto histórico e ensinar o valor do mesmo. Ser litúrgico não é ser ritualista, como muitos dizem, mas é compreender que aquilo que é lido na liturgia do culto público tem um peso bíblico quando damos graças sobre o pão e o vinho da Santa Ceia. Estamos fazendo a mesma coisa que Cristo fez na última ceia. Se o pastor pronunciar a bênção de Arão, ela cumpre a ordem de Deus para abençoar o povo usando aqueles textos bíblicos. Ou seja, a nossa liturgia antiquada um peso bíblico grande, algo que a liturgia worship não tem. O worshipismo, por assim dizer, é uma larva que consome e mata a igreja aos poucos. Se não tomar cuidado, em pouco tempo teremos igreja cheia de pessoas, mas vazias de cristãos. Portanto, vamos prezar pela clareza bíblica, pelos ensinos corretos e pela preservação da forma que nos foi legada de adorar ao Deus único e verdadeiro.